E aí, galera, estamos aqui nesse canal para mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você gostar com seus amigos. E hoje eu vim trazer mais uma resenha de outro livro que eu li e gostei muito. Inclusive já tem filme dele. Eu nem sabia que existia o filme dele. E eu li o livro, eu gostei muito do livro, eu descobri que tinha um filme, assisti o filme, mas ainda assim eu acho que o filme não supera o livro. Estamos falando de Como Eu Era Antes de Você. Esse livro aqui, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você não leu, acompanhe essa resenha, ou se você já leu e quiser acompanhar também, é só ficar até o final do vídeo. Inclusive, esse livro, ele tem a continuação dele, né? Tem outras duas continuações dele, mas eu só li esse por enquanto. Tem que comprar as outras continuações dele. Eu vou deixar aqui para vocês a resenha dele. Esse livro ele vai falar sobre a Louisa Clark, que é a Lu. Ela é uma jovem comum, né, que trabalha no café, e ela acaba perdendo o emprego no café. Ela perdendo o emprego no café, ela está passando ali no contexto familiar dela situações de o pai dela tá sem trabalhar, a mãe tá sem trabalhar, e a renda dela era que estava ajudando no momento. Só que aí ela ficou desempregada. E aí ela começa a procurar vagas de emprego e acaba encontrando uma vaga onde ela tem que cuidar de um rapaz que é paraplégico, que é Will Taylor. Ele era um atleta, era um empresário bem sucedido, uma pessoa bem ativa assim na vida dele, e teve um acidente e acabou ficando paraplégico. E aí a mãe dele começa ali a procurar uma cuidadora para ele, que ele já tem um fisioterapeuta dele, que cuida dos remédios dele e tal, mas ele precisava de alguém que fizesse companhia para ele no dia a dia dele ali, porque desde o acidente ele ficou paraplégico, então ele precisa de alguém para dar banho, alguém para lembrar dos remédios, alguém para fazer uma companhia, assistir um filme, conversar, dividir experiências, porque ele ficou muito sozinho desde que ele perdeu a possibilidade de andar, passear e essas coisas. E aí a Lu se candidata para essa vaga de cuidar do Will. Ela não tinha nenhuma experiência ainda com essa parte de enfermaria, de cuidadora, né? E aí ela se candidata para essa vaga. E aí é onde ela começa também a procurar saber um pouco mais sobre ele, o que ele fazia antes do acidente, para conseguir ter uma certa interação com ele. Aí ela descobre que ele era um empresário bem sucedido, que ele era um atleta, que ele vivia se movimentando, não era uma pessoa que ficava parada, e o acidente deixou ele assim. E aí ela começa a pesquisar sobre ele, que ele fazia muitas viagens, que estava prestes a se casar e que a noiva dele deixou ele por conta do acidente. E se casou com o melhor amigo dele, né? Então tudo isso para ele foi um baque. E aí quando ela descobre isso, ela tenta marcar viagens com ele, tenta levar ele para sair, participar de algumas atividades, como corrida de cavalo, leva ele para viajar, só que tipo assim, mesmo levando ele para viajar, fazendo todas essas atividades, ela tem um certo tipo de dificuldade, porque como ele não pode fazer muita coisa, ele se sente ali limitado, então ele não gosta de estar nesses ambientes com essas pessoas, porque é uma coisa que remete muito a ele quando ele era uma pessoa que conseguia andar e fazer as atividades dele recorrente. Então, no começo ali, existe esse choque, mesmo ela tentando e conhecendo como ele era antes dela começar a conhecer ele. Ela conhece o Will, quando ela chega ali na casa, ela tem um pouco de dificuldade, porque ela é muito tagarela. Já o Will, ele é muito quieto, né? Desde o acidente ele ficou muito ácido, uma pessoa mal-humorada. E ela não, ela já é tagarela, cheia de vida, gosta de conversar, de rir. E aí no começo há um choque ali, né? Que ela começa a querer conversar com ele, a puxar um assunto. E aí ela tem uma certa dificuldade com isso, porque ele é meio retido, ele é mais na dele, devido
aos acidentes que ele já passou, então ele carrega algumas frustrações junto com ele. E antes dela, ele já tinha tido outras cuidadoras que não se deram bem com ele e saiu do emprego. Então a mãe dele estava procurando alguém assim como a Lu, né? Que fosse um pouco mais animada, um pouco mais alegre, para ver se contagiava ele, para ver se ia trazer um pouco de alegria para ele. E no começo ali tem esse choque. Mas depois ali, né, aos poucos ela começa a respeitar o espaço dele, fazer só o básico, e aí eles começam a ter um pouquinho de interação. Durante o livro você vai lendo, vai conhecendo a história dele, você percebe que ele é uma pessoa que ficou assim por conta do acidente dele, né? E a mãe dele só começou a procurar uma cuidadora para tentar tirar ele de casa, para ele sair, essas coisas, porque ele tinha dito para a mãe dele que ele queria fazer a eutanásia humana, né? Ele não queria mais estar ali, ele queria acabar com tudo aquilo, com aquele sofrimento dele, com o sofrimento da família dele. E ele já tinha falado para a mãe dele que ela tinha um prazo de 6 meses para convencer ele. Só que ele já estava certo do que ele queria, ele já tinha feito papéis, já tinha entrado com todos os recursos possíveis. Então ela encontrar a Lu, ela meio que estava adiando esse processo que ele já tinha na mente dele que ele iria fazer. Só que no meio desse processo, ele e a Louisa Clark acabaram se apaixonando. E aí ela achou que, por conta dessa paixão que ela sentiu por ele, porque depois de um tempo que eles começaram a se dar bem, que ela começou a fazer atividades com ele, começou a mostrar a vida para ele de uma forma diferente, ele estava mais alegre, ele já estava mais animado. Mesmo eles tendo se apaixonado, ele não desistiu do que ele queria. E, antes disso, antes de começar esse emprego, a Luísa também tinha um namorado. O namorado dela também era atleta. Só que ele acabou deixando ela por conta da rotina dela, que ela ficava mais tempo com o tetraplégico do que com ele em casa, e não se combinavam, né? Porque ele era atleta, mas ela não. E aí o relacionamento acabou, por conta de ciúmes também dele com o Will Traynor. E aí o que acontece? Mesmo eles tendo se apaixonado, ter passado todo esse processo, ele não desistiu do objetivo dele, né? Que era dar um fim nesse sofrimento, tanto para ele quanto para a família dele. Só que a Lu não sabia disso. Ela não sabia que ele tinha essa intenção e que ela foi contratada para tentar convencer ele de acabar com isso, entendeu? Quando ela descobre, ela fica extremamente chateada e quer largar o emprego. E aí ela conta para a mãe dela, isso ela já apaixonada por ele, conta para a mãe dela, conta para os pais dela, volta para casa chorando, dizendo que vai largar o emprego por conta disso, que ela não quer participar disso, né? Só que aí ela tem aquele choque, né? De querer largar o emprego, conta pra a mãe dela fala que ela tem que largar, que ela não pode ajudar uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, que ela tá sendo como se fosse um álibi ali, mais uma pessoa ali que tá concordando com isso, que isso não era certo, e ela entra naquele choque, começa a pensar, será que eu continuo trabalhando, será que eu não continuo, será que eu tento convencer ele? E aí é onde eles programam uma viagem juntos. Nessa viagem acontece muitas coisas, eles dão o primeiro beijo deles, dividem momentos ali como um casal. Ele, sabe, parece ali que ele realmente não vai mais fazer aquilo. E aí quando ela volta de viagem, eles voltam de viagem, ele já estava ali perto dos meses dele, né, de acabar com tudo aquilo ali, de finalizar com todo aquele sofrimento. E aí
ela fica na cidade, volta de viagem, fica na cidade e ele vai até a Suíça, que é aonde ele queria, né, finalizar com isso tudo. E aí a família dele vai, a mãe dele chama ela para ir, ela se recusa a ir. E aí acontece que ele consegue dar este fim. Só que no final dessa história ela não sabia que ele tinha deixado para ela uma herança, né? Como se fosse um dinheiro ali para ela viver o resto da vida dela bem e poder aproveitar tudo que ela nunca aproveitou na vida. Só que quando ela pega esse dinheiro, ela tem aquele choque. E aí no livro, no decorrer da história, da narrativa, você vê ali a carta que ele deixou para ela e assim, é muito emocionante. Eu acho que é a parte mais triste ali, você fica num choque, que acho que você fica, sei lá, talvez umas 2 semanas aí, triste. Aí eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Aí eu vou deixar um trecho aqui para vocês da carta que ele deixou para ela, que ela tem acesso depois que ele dá um fim, né, na situação dele. Deixa eu achar aqui. Estou lhe dando dinheiro porque eu quero que fique saudosa e em dívida em relação a mim ou para que seja uma espécie de maldita lembrança. Estou lhe dando isso porque poucas coisas ainda me fazem feliz e você é uma delas. Sei que me conhecer lhe causou sofrimento e tristeza. Espero que um dia, quando estiver menos zangada e chateada comigo, veja que eu só não podia ter feito o que fiz, mas também que isso lhe ajudará a ter uma vida realmente boa, melhor do que se não tivesse me conhecido. Não pense muito em mim, não quero que você fique toda sentimental. Apenas viva bem, apenas viva com amor. Esse é um trecho da carta que ele deixou para ela. Essa carta é extremamente emocionante, não tem como você não chorar. Bom, gente, é isso. Essa é a minha indicação de hoje. Como eu era antes de você, tem continuação, mas eu não li a continuação. Espero que vocês gostem. Se você já tiver lido esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Se você não tiver lido, é uma leitura que eu recomendo muito. Valeu, é nóis.